Começa agora na Rádio Gazeta FM o programa Conte Sua História. A apresentação de Selminha. Boa tarde a todos que estão ligados na Rádio Gazeta FM 104,9. Eu sou Selminha e hoje o programa Conte Sua História tem o prazer de receber meu amigo Delmas Júnior para um bate-papo. E você que queira mandar uma mensagem, uma pergunta para Delmas Júnior, o WhatsApp da Rádio Gazeta é 759-9251-7039. 759-9251-7039. Mande sua pergunta. Boa tarde, Delmas. Boa tarde, dona Selma. Queria Selminha. Queria primeiramente agradecer pelo convite, dar boa tarde a todos os ouvintes aí que estão aí com a gente e contar um pouquinho dessa minha história, né? Que não é tão longa assim, mas que me levou até aqui, né? Vamos lá. Sim, então Delmas, conte sua história. Eu sou jacuipense, nascido e criado aqui desde 97. Meu pai também jacuipense, minha mãe cearense. Minha mãe é de Fortaleza, inclusive voltou para a terra dela esses dias. Vivi aqui como jacuipense normal, uma cidade pacata, né? Tranquila, todo mundo vive, todo mundo se conhece, todo mundo tem amizade com todo mundo. O que minha mãe sempre me disse, por ter vivenciado numa situação totalmente adversa lá na cidade dela, que é uma cidade grande, ela sempre me disse que viver em cidade pequena era muito melhor, porque todo mundo conhece todo mundo, Isso. então todo mundo se ajuda. Verdade. Há seus pós e seus contras, né? Porque todo mundo lhe conhece, e se todo mundo lhe conhece, ao mesmo tempo que é um veneno, também é um remédio, né? É uma ajuda. Sim. Mas vivi uma vida normal para uma criança. Você nasceu e cresceu aqui. Sim. Eu tive uma família muito boa na fase... Não que eu não tenha na fase adulta também, Sim. mas na minha infância eu tive uma família padrão, aquela família tradicional. Pai, mãe, filho e irmãos, onde meus pais supriam todas as minhas necessidades, tanto amorosa, quanto atenciosa, quanto financeira. Mas aí sempre acontece alguns percalços na vida da gente. Meus pais vieram a se separar, eu tinha mais ou menos ali uns 8, 9 anos de idade. Não que isso influenciasse tanto na minha vida, mas a criança acaba sentindo. Eu passei a enxergar mais isso, não enxerguei na minha própria vida, mas eu consegui enxergar na vida de alguns alunos que a separação dos pais faz muita falta para uma criança. A criança acaba tendo ou a criança ela tem um aprimoramento na sua índole que já é trazida, ou ela tem alguns percalços ali, algumas atrapalhações por conta dessa separação. E foi o que aconteceu comigo. Eu senti e só pude enxergar isso na fase adulta, que eu senti um pouco da separação dos meus pais, e senti muito mais quando o meu pai faleceu. Meu pai faleceu uns 4 anos depois da separação deles. Então eu senti bastante, porque quando os seus pais se separam, você acaba tendo aí agora 2 famílias. Isso. E você não consegue se dividir em 2 para estar suprindo essa atenção que você tem que dar às famílias, né? E também o carinho dobra, né? Dos 2 lados, os pais... Sim, carinho dobra, A exatamente. atenção também ajuda. Mas aí no falecimento do meu pai, eu senti bastante também, porque acredito que por ser menino, o pai faz bastante falta, você fica sem um referencial masculino. Mas o meu irmão mais novo, ele me ajudou bastante nessa falta, nessa carência. A gente sempre foi muito unido, a gente sempre foi muito parceiro um do outro. Então a gente sempre teve um do lado do outro, segurando a mão do outro. Que inclusive no acidente que a gente teve, que meu pai veio a falecer, a gente estava junto, a gente se apoiou, a gente se consolou, e a gente vive até hoje fazendo isso aí, por mais que os 2 já estejam adultos, casados, cada um na sua casa, mas a gente continua nessa parceria muito forte, nesse apoio muito forte um com o outro. Mas aí, após isso, eu tive uma adolescência um pouco conturbada, porque na separação dos pais acaba
que tem umas intrigas, e faz parte, né? E dessas intrigas, acabou que quando eu perdi o meu pai, meu pai era como se fosse a bandeira branca. Ele era um apaziguador das desavenças. Então, quando eu o perdi, as desavenças elas tomaram proporções muito maiores do que haviam quando ele estava em vida. E aí eu tive uma adolescência um pouco conturbada. Eu não me atentei às coisas que eram essenciais no momento, como escola, estudo, visão de futuro. Sim. Então, eu acabei deixando de lado determinadas coisas. Interferiu, né? De qualquer forma. Sim, com certeza. Então, eu fui deixando de lado determinadas coisas que eram obrigatórias naquele momento. E hoje, como adulto e educador, eu sempre tento salientar isso na sala de aula, que por mais que as crianças estejam passando por determinadas dificuldades, existe um dever a ser cumprido. Esse dever é a gente passar pelo caminho da educação. Pelo caminho da educação, não só por passar, como eu fiz, mas passar com dignidade e estudando bastante. Porque por mais que você não tenha outras portas, a educação sempre abre portas, milhares de portas, na verdade, independente do caminho que você queira seguir, sempre tem uma porta aberta se você seguir pelo caminho da educação. Com certeza. E aí, Sim. Eu interrompi, me desculpa. Graças a Deus, a minha avó conseguiu, muito entre aspas, me salvar, né? Dessa minha adolescência conturbada. Ela me levou para casa dela, eu passei um período morando com a minha avó. A sua avó materna? Minha avó paterna. Minha avó materna, ela não é daqui. Sim. E nesse período eu aprendi diversas coisas, eu comecei a enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu comecei a enxergar o mundo com mais calma e mais cautela, que eu não tinha na infância. Sim. E infelizmente Deus também tinha um plano para minha avó acabou falecendo, e aí eu terminei de ser criado pela minha tia, que também me deu um conforto absurdo, me deu direcionamento, uma educação extremamente bacana. No período que eu vivi com a minha avó me aconselhou a não ser um educador, porque ela disse que era um caminho muito árduo, muito difícil, e percorrendo esse caminho hoje em dia eu percebo que realmente eu acabei fazendo engenharia, mas fiz só 8 semestres, não era o que eu queria, eu estava fazendo uma coisa sem brilho no olhar, e quando você faz uma coisa sem brilho, sem vislumbrar um futuro, você acaba fazendo por fazer, e não era isso que eu queria. Então eu acabei trocando a engenharia para licenciatura em matemática. Voltou a ser professor. Sim. E eu acabei encontrando pessoas extremamente boas ao longo desse caminho. Uma delas foi Marinho Bonfim, que acreditou bastante no meu trabalho. Foi a primeira pessoa a me empregar como professor. Eu trabalhei no município por 2 anos, graças a Marinho. E após isso, a tia dele, Proguia, acabou também me empregando na escola dela. Hoje eu trabalho no Anita Leles, eu sou extremamente grato à Proguia por isso. Ela me deu total apoio, me ensina bastante a como ser um professor, por conta da grande experiência que ela tem. Mas acredito que é isso aí. Em 2021 também eu tenho uma outra vida, né? Se eu posso dizer assim, um alter ego. Eu vivo uma vida de atleta, mas uma vida mais reservada assim como atleta, porque a gente não pode dar só vazão ao que gosta, às vezes a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Mas eu vivo como atleta de powerlifting desde 2021, quando encontrei o meu coach, meu treinador, Jonathan Sadraque e David Menezes. Eles estão aí comigo desde 2021 até hoje. A gente acabou de participar aí de um campeonato baiano, onde a gente foi campeão na nossa categoria, até 105 quilos. A gente bateu um recorde no levantamento terra, e é isso. E, sim, e a sua infância, você tem quantos irmãos? Eu tenho 4 irmãos. 4 irmãos. Um é do primeiro casamento, entre meu pai e minha mãe, que é Rafinha. Sim. O meu pai se casou outra vez, teve mais 2 filhos, que são Derek e Enzo. A minha mãe também teve um outro casamento, um segundo casamento, onde ela teve Gui. E aí eu tenho mais 4 irmãos. Comigo são 5. Família grande, né? Grande. Sim, e você, na convivência com seus irmãos, vocês gostavam de brincar,
de fazer alguma estripulia que na época era difícil todo mundo contornar? Como era isso? Não, a gente sempre fomos, na verdade, meninos bem tranquilos, pelo menos dentro de casa, né? A criança tem aquela coisa de se soltar mais quando está no meio dos amigos. Mas eu e Rafinha, a gente sempre fomos meninos bem comportados, que seguiram as ordens. Meus outros irmãos vieram um pouco mais tarde. Derek veio, eu já tinha 12 anos, então quando o Derek tinha uma certa idade para compreender alguma coisa, eu já estava adulto. Enzo também veio mais tarde ainda. Então, quando Enzo agora é adolescente, ele tem 14 anos, e eu já tenho 28, então são 14 anos aí, mais ou menos, de diferença. E quando juntam os irmãos tudo, quando vocês eram pequenininhos, vocês conciliavam assim tudo de boa na época? Conciliava. Na verdade, eu tive como irmãos, desde criança, os meus primos, que é Vinho, Marra e Brena. A gente sempre viveu, eu acredito que a visão de primo que eu tenho é muito diferente do convencional, porque eu convivi muito com eles, então eu tenho comigo que eles são meus irmãos mais velhos. Então a gente sempre se juntava, a gente sempre estava na casa da minha avó, a gente sempre estava brincando juntos. E até esses dias eu estava falando com Brena, que era a mais velha, relembrando uma memória muito nostálgica, que ela reunia a gente na sala de casa, colocava uma fita VHS da Xuxa e obrigava todo mundo a dançar as coreografias da Xuxa. Mas assim, desde criança a gente se entendeu muito bem, a gente não tinha muitos conflitos. Se aconteceu foi um ou outro assim, que eu nem consigo me lembrar. Coisa de irmão. Sim, exatamente, coisa de irmão, coisa boba. Mas a gente sempre conseguiu se entender muito bem, tanto meus irmãos quanto meus primos, a gente se entendeu muito bem. E a gente se entende até hoje, a gente se junta até hoje. Mesmo sendo de mães diferentes, vocês sempre tiveram uma conciliação legal, né? Sim, bastante. Isso te interferiu na tua percepção, assim, de como você queria viver com seus irmãos? Não, porque assim... Ou é de boa mesmo? Não, sempre foi tranquilo. A gente sempre fomos crianças bem tranquilas. Os meus irmãos... É isso que eu falei. Os meus irmãos, eles vieram muito depois, então eu tenho uma diferença de idade bastante... Quando é o irmão mais velho, já faz ajudar a criar exatamente. Os mais novos, né? A gente já fica um pouco mais na contenção ali, né? Se precisar da gente, tia Tânia, que foi a pessoa responsável pela criação dos meus dois irmãos por parte de pai, sempre quando ela precisava de ajuda, ela me chamava: Juninho, como é que eu posso fazer aqui assim? Tem algum conselho e tal? E você gostava de brincar de que na sua infância? Eu gostava bastante de boneco, brincar de boneco mesmo. Aqueles bonecos de... As miniaturazinhas, que legal. Adorava. Você tinha algum personagem que você gostava daqueles bonecos? Até hoje eu tenho personagens que eu levei pra vida assim. Superman é o meu herói favorito, mas assim, sempre a gente enquadra em categorias diferentes, né? Superman é o meu herói favorito, meu herói. E eu também assisti muito anime na parte da infância, continuo assistindo. É o que eu converso com meus alunos. Eu sou um adolescente de 28 anos, então eu continuo com essas coisas. Que legal. Encontrei uma parceira que gosta das mesmas coisas, então a gente passa horas assistindo desenho, animações. Mas é isso, eu gostava bastante, tinha os meus heróis ali, o Superman, eu gostava também do Batman, gostava muito do Batman, mas tem esse impasse, né, entre os dois heróis, porque um tem poderes e o outro não. Então qual é o mais legal? Eu acho o Superman mais legal, porque com todo o poder que ele tem, ele poderia, de forma chula, falando aqui, ele poderia aniquilar toda a Terra, mas ele preferiu servir aos seres humanos. Então eu acho que é um pouco daquela história cristã, né? Jesus tinha todo o poder do mundo, mas ele preferiu servir a todos nós, se sacrificando por todos nós. Então eu acho que essa história, ela me cativa muito mais. Verdade. E você também foi daquela geração que assistia desenhos, TV Globinho? TV Globinho, Salão Animado, Era bom, né? Bom de Companhia, sim, muito bom. E você morou sempre aqui em Riachão? Sua mãe também viu você crescer até que idade, assim? Foi pra morar em outra cidade? Sim. Minha mãe, ela viveu aqui até a minha fase adulta.
ela veio para cá muito novinha, se eu não me engano ela veio para cá com 17 anos. E ela voltou por agora, então ela passou um pouco mais de 30 anos morando em Riachão. A gente brinca que ela é mais jacuipense do que Fortaleza. E aí ela fala que ela é mais baiana do que cearense. Mas o que de fato acontece, inclusive alguns alunos meus, eles percebem que eu tenho um trejeito na fala que é muito nordestino. Eu acredito que tenha sido por conta da criação da minha mãe. Eu falo muito macho, eu falo muito arriégua, alguma coisa assim. Sim. Que sempre teve uma referência, querendo ou não, dela. Ela nunca deixou de ter o sotaque que ela tinha, o sotaque cearense, mais puxado, mais carregado. Por exemplo, tinha coisas na minha infância que eu não conseguia entender porque a minha mãe falava rebolar fora. E rebolar pra gente aqui é mexer o quadril. Pra minha mãe, rebolar fora é jogar alguma coisa fora. Por exemplo, a gente fala pirraça, a minha mãe falava mangá. Então, tinha totalmente diferente, né? Então ela nunca perdeu esse sotaque dela. Eu acredito que ela só estava passando umas férias aqui e voltou pro lugarzinho dela. E sua mãe mora hoje aonde? Ela mora lá em Fortaleza. Ela se casou uma outra vez, ela tá lá com o parceiro dela. Tá vivendo uma vida tranquila, trabalha, tem a casinha dela, tá vivendo tranquila lá. Isso é bom, né? Te tranquiliza também, né? Com certeza. Ela tá, assim, vivendo o que ela gostava de ficar, sempre quis, né? Isso... Sim, porque quando ela morava aqui, você percebe que ela tinha mais apego com a cidade do que realmente uma vontade de viver aqui. Então, quando ela voltou para lá, eu sinto como se ela tivesse se encontrado de novo, como se ela tivesse voltado a viver como ela vivia antes. Ela veio para cá com meu pai, não deu certo. E aí eu acho que ela ficou apegada aqui porque já tinha bastante tempo. Minha mãe viveu mais aqui do que lá em Fortaleza. Então, por conta dela ter vindo para cá com 17 anos e ter passado 30 anos aqui, ela já tinha 13 anos a mais aqui do que lá em Fortaleza. Realmente. Então, melhor já conhece, né? Exatamente. Então, acredito que quando ela voltou para lá, ela voltou com as coisas que ela pensava antes, as coisas que ela queria antes, que ela almejava antes de conhecer o meu pai. E você vai visitar ela de vez em quando lá? Ou como é sua convivência com ela? A gente foi lá 2 anos atrás. Muito provavelmente ela vem aqui esse final do ano. Se não conseguir vir, a gente tenta ir em algum momento aí do ano que vem e visitá-la. Mas a gente está sempre em contato com ela, a gente sempre fala com ela, a gente não perdeu o contato. Até porque também ela tem Gui, que é o menorzinho, que ele escolheu ficar com o pai dele. Então ela sempre está em contato com a gente, pergunta se a gente foi ver Gui, se a gente está... É bom, né? Porque o laço familiar ainda mantém, né, unidos. Isso faz o vínculo da família, né? O amor só aumentar também, né? Sim, com certeza. E você na escola, né? Que você hoje é um professor. Como era Delmas na escola? Na sua fase, né, de infância? Sim. Assim, como eu falei, é porque a gente, criança, a gente não consegue perceber muito isso gritante na nossa vida, mas quando há uma conturbação dentro da família, a gente já consegue sentir um pouco na nossa capacidade cognitiva. Então, eu comecei a jogar um pouco para cima. Exatamente. Então, eu não fui o melhor dos alunos. Eu digo isso sempre aos meus alunos. Eu não fui um dos melhores alunos. Na verdade, eu era o pior aluno da minha sala, acredito eu. Tu bagunçava, era? Eu bagunçava bastante, eu era ali da galera do fundão. Mas é o que eu sempre digo a eles, que o caminho da educação nunca é tarde. Claro. Então, por mais que eu tenha vivido determinadas situações dentro da sala de aula, que não são coniventes para a sala de aula, eu consegui, um pouco mais de idade avançada, mas eu consegui modificar toda a minha percepção sobre a educação, sobre os estudos, sobre o conhecimento, sobre o quão é importante você conhecer o mundo, você dar atenção às matérias ali lecionadas na escola. Mas foi isso, a minha vivência na escola. E souber acordar já depois de adulto, né? Exatamente. Aí você fez faculdade, está fazendo ou fez? Termino agora a faculdade de matemática, licenciatura. A de engenharia eu larguei em 2021. Eu estava no 8º semestre.
abandonei e aí comecei a fazer licenciatura em matemática porque foi o que eu sempre quis. E eu tive uma grande influência no Santa Marta. Cleise Araújo foi minha professora na minha antiga 7ª série e 8ª série, né, que hoje é o 8º ano e 9º ano. Cleise foi minha professora e eu acredito que ela se tornou um grande referencial porque a gente sentiu a mesma dor no mesmo ano. Eu perdi meu pai em 2010, Cleise também perdeu o pai dela em 2010 e Cleise acabou se aproximando de mim porque a gente compartilhava da mesma dor. Ela foi uma professora, inclusive eu já fui professor de alguns alunos de Cleise. E eu fiz um estudo social com todas as salas que eu dei aula, onde Cleise também dava aula, e eu perguntei qual a professora, mas a professora preferida deles, eles me responderam Cleise e eu fiz, não tem como. Tá vendo? Olha quando conquista assim, né? O coração do aluno, isso é bom. Não tem como não ser. E Cleise foi uma das minhas grandes inspirações, assim, para ser professor de matemática, porque Cleise, ela conseguia ensinar de fato. Eu acredito que tudo que eu aprendi no ensino fundamental foi tudo por conta de Cleise, da didática dela, do jeito que ela ensinava, do jeito que ela olhava para os alunos. Então ela foi uma grande responsável aí para eu querer trilhar esse caminho. Não que eu não tenha tido outros professores importantes, como eu sempre volto a bater na tecla, Marinho Bonfim também foi um dos meus grandes referenciais. Eu acredito que Marinho seja um dos melhores professores que eu tive no ensino médio. Marinho olhava para mim não só como mais um aluno, mas como um indivíduo mesmo, inserido numa sociedade onde tinha percalços ali, ele conseguia contornar essas coisas. Ele tinha um olhar mais humano, coisa também que eu admiro bastante em Proguia. Proguia tem esse olhar humano para os alunos. Deve ser um mal de família, né? Que todos gostam de ensinar, né? Sim, eles têm um olhar muito humano para o aluno, assim. Então, é o que eu digo para ela sempre. Eu me arrependi de não ter estudado na minha infância no Anita Leles, porque eu percebo hoje que ela trata os alunos de forma mais humanitária, assim, com um olhar diferenciado, assim como o Marinho também me enxergou lá no propedêutico de uma forma diferente. E é isso, eu tive grandes pessoas aí, grandes referenciais para estar trilhando o caminho da educação. E você vai querer ser professor também universitário ou não? Eu pensei bastante em ser professor universitário, mas aí é por parte, né? Eu pretendo agora passar no concurso do Estado, outra vez, tentar mais uma vez o concurso do Estado. Vai abrir muito provavelmente o edital o ano que vem. Eu passei uma vez, mas eu não estava formado ainda, então não pude tomar posse da minha vaga. Experiência, foi experiência. Sim, eu já tinha ido com essa cabeça de fazer por experiência, porque eu tinha certeza que eu não ia conseguir tomar posse. Mas eu gostei da experiência, foi uma prova bacana, foi uma prova onde eu pude testar realmente se eu estava capacitado a passar ou não, porque é uma prova também para você dizer para a sociedade que você é capaz de lecionar o ensino médio, né? Porque a prova que eu fiz foi para lecionar para o ensino médio. Então, é uma prova também que você consegue mostrar para as pessoas que você está ali capaz e você consegue gerir ali. Delmas, e você, na sua juventude, você gostava de festa, de baladas? Porque é um rapaz bonito, né? E parece ser esse perfil de pessoa. Obrigado, dona Selminha, mas não, na minha adolescência, como eu falei para a senhora, eu não tinha muito essa visão do mundo que eu tenho hoje, então eu vivi muito numa bolha, eu não conseguia enxergar que a vida era assim, festas, curtição e tal. Você sempre foi um rapaz caseiro? Ou... caseiro. Hoje em dia, sou casado, né? Eu estou com a minha mulher aí há um pouco mais de 10 anos. E então, assim, quando eu fui para casa da minha avó, que eu comecei a me atentar às festas e tal, eu comecei a namorar. Então eu já fui vetando esse tipo de situação. Não que eu não vá para festa, minha mulher não me impede nada disso, ela me acompanha em todas as festas que eu vou. Mas a gente prefere estar em casa do que estar numa festa, a não ser o São João, que a gente gosta de curtir ali com os amigos. A gente tem alguns amigos ali que a gente se junta, faz ali uma confraternizaçãozinha ali na praça, fica todo mundo junto, fica todo mundo curtindo junto ali. E também é um momento para a gente se reencontrar com amigos que não vivem aqui, né? Por exemplo, eu tenho amigos de infância que eles não moram mais aqui,
Igor Brunes é um deles, que sempre vem de Salvador, apesar de não ter família nenhuma aqui, ele vem para cá, então a gente se encontra, é um momento para a gente ali se rever e tal, mas eu não consigo gostar tanto do ambiente festivo por conta do número de pessoas. E também pelo sua vida que foi, né? Sim, de acordo com o que você foi vivendo, você também não se identificou. Sim, eu gosto mais de ficar em casa, por exemplo, nesse último feriado aí, eu e minha mulher, a gente passou 2 dias sentados no sofá, assistindo bastante, então a gente gosta, esse é o nosso programa, o programa preferido da gente. Quando os dois batem assim, isso é ótimo. A gente sente e assiste. Então você ouvinte, né, que queira mandar uma mensagem, um áudio para Delmas Júnior, o WhatsApp da Rádio Gazeta é 759-9251-7039. 759-9251-7039. Já recebemos aqui uma mensagem, né, de um ouvinte, vamos ouvir? Sempre na escuta, muito importante esse programa aí, viu? Cada vez eu aprendo mais e mais. Sempre na escuta. Olha, tá vendo? Mensagem legal, né? Sim. Isso é muito bom. Então, obrigado, Renan, por você acompanhar esse programa. Todas as terça-feira, quarta e quinta-feira é o programa Conte-se História aqui na Rádio Gazeta. Muito obrigado por essa atenção. Tem um ouvinte também que mandou uma mensagem para você. Vamos ouvir? Deixa eu ver aqui, né? Boa tarde, Selminha. Boa tarde a todos da Gazeta FM. É com imenso prazer e alegria que eu estou aqui passando para passar esse áudio para a Delma Júnior, que para a mamãe, para a maminha ou para a mãe, eu chamo de Juninho, meu menino homem que cresceu, que está aí com as suas responsabilidades. Foram longas e longas histórias vividas, umas boas, umas não tão boas, e umas que dá pra gente superar. Desde já, mãe, quer te desejar muita saúde, muito sucesso para você. Mãe ama muito você, saudade do seu forte abraço e do seu beijo na minha testa. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ver esse homem lindo, maravilhoso, cresceu, casou, tem sua família, é um menino lindo, cheio de responsabilidade, cheio de carinho, de muito amor, muito admirado, um professor maravilhoso, tenho certeza disso. Meu amor, mãe te manda um grande abraço. Mãe está com muita saudade. Cheiro e tudo de bom para ti. Em um futuro próximo já eu chego. Tá vendo, Delmas? Quem mandou foi sua mãe, né? Mônica Silva. Sim, minha mãe, queria agradecer a ela por todo o carinho. Mãe, te amo. Minha mãe sempre foi muito assim, muito alegre, muito espontânea. Acredito que a gente tem um pouco disso. Meu irmão, Rafinha, tem mais do que eu, mas minha mãe sempre é assim, muito alegre, muito comunicativa, e a gente aprendeu um pouco com ela a não passar tanto perrengue, né? Precisou de alguma coisa, a gente tem que abrir a boca, a gente tem que falar, a gente tem que tentar resolver. Eu não peguei tanto essa coisa dela, mas Rafinha, meu irmão, é muito mais assim do que eu. Ele se vira, ele resolve, ele conversa, ele faz amizades. Isso é bom. Isso é maravilhoso. E ela é uma mãe presente, né? Sim, fala com a gente todos os dias. Se não conseguir falar com a gente, fala com as esposas da gente, para perguntar como é que a gente está. Então ela sempre está tentando saber o que é que está acontecendo na nossa vida, sempre está tentando estar ali
de alguma forma presente, né? É a mãe coruja. Sim, com certeza. E ela deixou uma mensagem assim, aqui. Aqui é a mãe de Delmas, diretamente de Fortaleza. Filho, é incrível ver um homem maravilhoso em que você se tornou. Cada conquista sua é um presente para mim. Que sua vida continue sendo uma história de sucesso e realização. Saudades das grandes. Nós te amamos muito. Um forte abraço. Obrigada, Selminha. Então, Mônica, também te agradeço, né, por esse carinho que você está aqui também mandando essa mensagem para Delmas. E um forte abraço. Também tem outro ouvinte aqui que, né, mandou para você. O nome dela é Messia. Ela falou assim: Delmas Júnior, gostaríamos de lhe parabenizar por todas as suas conquistas. Quem te conhece sabe o quanto você é merecedor. Te desejamos muitas felicidades dos seus amigos, Messia e Kedinaldo. Aí ela colocou aqui um outro texto e falou assim: Professor Delmas, há pessoas que não brilham por querer, brilham por nascer e para iluminar. Gente cuja presença ajeita o mundo, cuja palavra acalma, cuja sabedoria despertar o melhor quem ouve. O Senhor é esse tipo de pessoa raríssima, a que transforma sem tocar, a que marca sem perceber, a que ensina além de qualquer livro poderia ensinar. A sua dedicação é daquelas que atravessam o tempo, que fortalecem vidas, que deixam raízes onde passo. Eu agradeço por tudo que o Senhor representa, por ser inspiração, por ser guia, por ser um desses seres humanos que torna o caminho mais leve, só pela forma bonita de existir, que a vida continue retribuindo para você. Tudo aquilo que o Senhor espalha, sabedoria, honestidade e gentileza, da sua aluna Keila Vitória. Olha, lembra dela? Ah, com certeza, a Keila é uma aluna querida. Está sempre aí tentando levantar a minha moral. Eu fico extremamente lisonjeado. Sei que eu não sou merecedor de tantos elogios assim, mas queria agradecer a dona Messia, seu Kedinaldo aí, Keilinha, inclusive, por estar me apoiando sempre. Eles me apoiam bastante, eles têm um carinho imenso e esse carinho é recíproco. Eles têm um carinho imenso por mim, me apoiaram bastante na minha ida, no meu último campeonato. Eles estavam ali extremamente assíduos na torcida. E eu sou muito feliz e grato por isso. Você participou de um campeonato de quê? De powerlifting, de levantamento de peso. Eu pratico levantamento de peso, pesos básicos, que é baseado em 3 movimentos, que são o agachamento, o supino e o levantamento terra. E aí o campeonato gira em torno do levantamento desses 3 exercícios. Então a gente vai lá, tenta colocar o máximo de peso que consegue, e aí na somatória dos 3 exercícios, na somatória da carga que você colocou nos 3 movimentos, você vai ver se você ficou, a sua posição, né? A sua posição, se você ficou em primeiro lugar, se não, se você perdeu. E o que fez te despertar para você praticar essa atividade? É um esporte, né? Sim, sim. Eu comecei a praticar powerlifting no final de 2020. Na verdade, eu não comecei a praticar o powerlifting, né? Eu comecei a tentar colocar um pouco mais de carga do que o normal, do que o que eu colocava nos exercícios. E eu conheci o powerlifting depois que eu conheci um grande amigo, irmão, que é David Menezes. Ele que foi me aconselhando, foi me dando conselhos, foi me dando dicas, foi sendo o meu coach e até hoje e aí eu comecei porque na minha família, Dr. Kevin, ele é muito forte, então ele foi uma das minhas grandes inspirações para querer ser forte. Eu também tive uma outra inspiração que foi na minha adolescência, um cidadão jacuipense, Jojó, policial. Me inspirou bastante quando eu era adolescente, mas sempre houve aquele medo de se lesionar, aquele medo de se machucar durante os treinos, porque eu não tinha uma orientação adequada. Mas essas 2 pessoas, elas foram fortemente importantes assim para a minha vontade de ser forte. E David foi o caminho que eu encontrei para conseguir ser forte. Então até hoje aí eu treino
Na época que David começou a me treinar, eu treinava dentro de casa. Depois eu passei a treinar Antes eu já treinava musculação na academia Profit. Depois Ramiro montou a academia dele, onde tinha aparelhos, onde eu conseguia simular melhor o meu campeonato. Então eu mudei para a academia de Ramiro. Sou extremamente grato por Ramiro ter colocado uma estrutura dessa em Riachão, porque me auxiliou demais. Eu não tinha tanta perda na transferência, porque assim, quando você treina e levanta peso, é tranquilo. Você acha que você vai conseguir fazer aquilo ali no campeonato, mas a mudança do material que você utiliza em treino para o material que existe no campeonato influencia bastante no seu desempenho. Então, com a montagem da academia de Ramiro e a minha mudança para treinar na academia dele, foi bastante assim, me ajudou bastante, porque a transferência dos aparelhos que existem lá para os aparelhos e materiais que existem no campeonato não mudam tanto, é muito similar, então eu consigo ter um desempenho muito melhor com isso. E você desde pequeno já tinha essa imagem de carregar peso? Ou só despertou na adolescência? Eu acho que todo aqui, não sendo, por favor, preconceituoso, mas eu acho que todo menino nasce com uma vontade intrínseca dentro de si de querer ser forte. Pelo menos na minha época, no meu meio, a gente sempre teve essa disputa, quem é mais forte. E você era magrinho? Não, eu era gordinho. A minha família é assim, todo mundo cheinho, um pouco cheinho, gordinho. Então eu era um pouco, tinha... um pouquinho a pezinho mais. Exatamente. Então eu acho que desde criança, todo menino, ele desperta essa vontade de ser forte e tal. Eu já tinha o Super-Homem como meu já tinha mente, né? Exatamente. Então, acaba que você quer buscar isso. E eu acabei buscando e encontrei pessoas boas que me orientaram e que estão comigo aí até hoje. E eu espero que eu consiga, nesse caminho aí, conquistar várias medalhas, né? E você já conseguiu alguma? Eu já consegui medalha em primeiro lugar aqui na minha categoria no Campeonato Baiano. Consegui já 2 vezes, mas a minha vontade de fato é conseguir uma medalha no Brasileiro. Ah, que massa. Mas é muito difícil. A última vez que eu fui, se eu não me engano, eu fiquei ou foi em 8º ou foi em 7º colocado. Então existem pessoas extremamente fortes. Os meus oponentes, eles são extremamente fortes. Mas isso que é a graça do powerlifting. É um esporte individual. Sim. Mas a gente acaba brincando que é um esporte individual mais sociável que tem, porque todas as pessoas estão ali por você, os seus oponentes torcem por você. Inclusive no último brasileiro que eu participei, que foi em março desse ano, eu tentei bater um recorde e o que me deixou mais feliz foi a torcida. Todos eles estavam torcendo por mim. A energia chega, né? Pessoas que eu admiro bastante, como o Matheus Wallace, que foi o 2º lugar do Campeonato Brasileiro, e Jamar, que foi o 1º lugar, eles estavam torcendo por mim enquanto eu estava levantando. Então você percebe que por mais que você seja oponente de alguém ali, as pessoas estão torcendo pela sua própria superação, porque ali você está tentando se superar. Então é um esporte extremamente agradável, onde você conhece pessoas também extremamente agradáveis. Mas o maior sonho da gente, né, é que um dia a gente consiga alcançar essa meta aí do 1º lugar, e eu tenho certeza que meu treinador e meu coach, eles vão me ajudar bastante nessa caminhada. Qual foi o peso maior que você já pegou? O maior peso que eu já peguei foi no levantamento terra, 315 quilos, mas a minha tentativa de quebra de recorde foi 333, mas infelizmente foi inválida. Eu ergui e minha mão não conseguiu suportar o peso, soltou, acabou soltando. Então meu movimento ele foi invalidado, mas aí a gente não vai desistir, né? É a então, técnica, né? Tem uma técnica, não tem? Tem uma técnica que a gente tenta amarrar o dedão na mão para segurar a barra. Mas aí acabou escapando, mas de uma outra vez a gente vai conseguir, com fé em Deus. Ô Delmas, esse tipo de esporte, a força está no músculo, na resistência? Me explica aí mais ou menos como é. Porque às vezes não precisa ser forte, né? Sim.
a força está na pessoa, né? Não Por é? exemplo, a gente não precisa ser tão forte quanto o Ramiro, que é Isso. extremamente forte. Você olha assim, cheio, muito musculoso. O Ramiro é muito forte. Isso. Isso não tira o fato dele ser forte. Mas existe uma composição, né? É toda uma orquestra que deve ornar ali no momento, que é a sua técnica, o quanto você conseguiu periodizar bem nos seus treinos, você conseguiu treinar bem, você conseguiu progredir bem no seu treino. Porque assim, o corpo ele acaba se adaptando. Então, ao longo do tempo, com um bom treinamento, uma boa assessoria, você acaba fazendo com que o seu corpo se adapte a levantar mais peso ao longo do tempo. Então, todo o seu corpo, por mais que ele não mostre tanto que você é musculoso, mas ele vai se adaptando a determinadas circunstâncias e aí ele acaba se tornando capaz de erguer os pesos. Interessante, né? Tá vendo? Não é bom saber? Sim, com certeza. Então, tem um ouvinte aqui que também mandou mais uma mensagem para você. Depois eu falar o nome, viu? Selma, boa tarde. Essa mensagem é para Delmas. Juninho, saiba que somos muito felizes por ter você em nossas vidas e que estamos a cada dia torcendo por suas vitórias. Você é um ser iluminado e guiado por Deus. Quero sempre te ver feliz e vitorioso. Deus te abençoe sempre. Te amamos muito. Tânia. Sabia, quando chamou de Juninho, eu sabia que tinha sido minha segunda mãe. Pois é, tá vendo? Isso é bom, né? Sim, com certeza. Já é a cara dela me chamar de Juninho, então me chamou de Juninho, eu já sei que... Só ela te chama de Juninho? Não é que só ela, mas é muito característico dela me chamar de Juninho. Olha que legal. Aí deve lembrar bem do irmão, né? Meu irmão também, agora esse é só ele me chama de Ninho, então Ninho. é muito específico. Então se tiver alguma mensagem com Ninho, eu sei que Legal. foi ele aí. E você faz algum hobby? Eu acredito que o meu hobby, ultimamente, eu gosto bastante, depois da fase adulta, assim, que eu consegui despertar para determinadas coisas, eu gosto muito de resolver questões. Tem dias que eu estou em casa, eu abro um livro, tem uma coleção, para os ouvintes que são estudantes aí, Sim. uma coleção que é Fundamentos da Matemática Elementar, também apelidada de FME, que são livros extremamente completos para as crianças aí que querem fazer o Enem, qualquer outro vestibular. Trazem questões bastante interessantes, que eu gosto bastante de ficar resolvendo, porque traz uma certa logicidade bacana de você conseguir interpretar. Então, às vezes, eu passo o tempo resolvendo determinadas questões, lendo um livro de literatura estrangeira, por exemplo, eu esqueci o nome da editora agora, mas se tiver algum ouvinte também me escutando, eu tenho uma editora chamada Azimuth, aqui do Brasil, que ela faz o papel de traduzir os livros estrangeiros, de matemática mesmo, para o Brasil. São livros russos, livros peruanos, então são livros extremamente completos. Esses da Azimuth já são para meninos que querem o ESA, EFON, ITAIME, que são vestibulares militares, que já têm um certo grau de dificuldade maior. Então, eu sempre gosto de ficar revisando esses livros, resolvendo questões, ou então lendo um livro de literatura mesmo. Eu gosto muito de filosofia. Como eu falei, Marinho foi um grande influenciador na minha vida, então eu gosto bastante de filosofia. O meu sogro e o meu cunhado mais novo, eles também têm essa gana pelo conhecimento. Então eles me influenciaram também bastante nessa coisa de gostar de ler sobre filosofia. Então eu estou sempre buscando esse aprimoramento, né, do pensamento. Isso. Você já passou por alguma superação? Eu não digo superação assim, mas a falta que uma criança sente do pai é uma coisa absurda. É o que eu sempre digo, eu acredito que as pessoas não fazem por mal, e não é querendo também pesar o clima para os ouvintes, mas em um velório, quando alguém fala assim, vai passar, nunca passa. É uma dor que você vai sentir, uma lacuna que você vai sentir pelo resto da sua vida. Então a falta que eu sinto do meu pai, não que seja uma superação, mas é que com o tempo você acaba se acostumando com a falta que faz. Não que você esqueça, mas é uma coisa que você vai sentir para o resto da vida.
Então, ter que conviver com essa dor, eu acredito que sim, é uma superação. Isso mesmo. Mas, e você já passou por alguma aventura na vida? Já passei por várias aventuras já. Eu tive um finalzinho ali de adolescência, 18 aos 20 anos, Sim. que eu tinha amigos que eram muito... Eu tive um amigo em especial que ele era muito assim, vamos fazer tal coisa, e ele falava, vamos fazer tal coisa. Então, eu vivi diversas aventuras. Eu também tive um grande amigo na minha adolescência, Kleber Mota. Por mais que a gente não se veja todos os dias, ou que a gente não tenha muito contato hoje em dia, ele foi um grande amigo na minha adolescência. E a gente fez várias aventuras, minha mãe talvez não saiba, mas eu já fui de moto aos 15 anos, em pé de serra, sozinho. Olha, aventura boa aí, rapaz. Mas aí eu subi na serra com um colega meu da época de escola, desci, voltei pra casa, tudo tranquilo, estamos aí vivos para contar a história, né? Pegou na pista de moto. Tá vendo, Mônica? É isso aí. Então, tem uma mensagem aqui já de um ouvinte mandando para você. O nome dela é Nete. Parabéns para esse guerreiro, família maravilhosa, aquela que eu conheço demais. Nete é Ferreira, mãe de Bia e de Duda, estudante da Anitta. Sua mãe é minha amiga particular. Olha que legal. Nete é uma grande amiga da minha mãe mesmo, uma querida pra gente. E eu tive a felicidade de ser professor das duas filhas dela. Eu fui professor da filha de Bia, já tenho, se não me engano, 3 ou 4 anos. E agora estou sendo de novo. Olha. Que já está de férias, inclusive, passou direto aí, se eu não me engano. Então é isso, obrigado, Nete, pelo carinho. É isso. Delmas, você é professor de matemática, é difícil aprender matemática? Assim, eu gosto de pensar bastante, porque senão a gente tem um desânimo, né? Eu gosto de pensar bastante que Deus escreveu o universo com os números. Quem afirmou isso foi Galileu, porque todas as coisas a gente consegue decifrar em números. Tudo que existe hoje a gente consegue decifrar com número. E eu fico pensando, às vezes, se o mundo não existisse número, talvez nada do que a gente tem construído hoje teria sido executado sem os números. Então, para explicar às crianças determinadas coisas, eu sempre vou com esse pensamento, essa linha de raciocínio. Eu tento passar isso para eles não terem um desânimo, porque realmente tem determinadas coisas que naquele momento você não vai enxergar um porquê estar estudando. Eu gosto de dar sempre o exemplo de Delta e Bhaskara. Delta e Bhaskara são duas fórmulas que todo mundo acusa que a gente não vai usar nunca na vida da gente, mas a gente passa aí uma determinada fase da nossa vida só estudando essas duas fórmulas. E o que eu gosto de sempre ressaltar para os meus alunos é que o que está escondido dentro da fórmula de Delta e Bhaskara não é você gravar a fórmula, é como você consegue chegar na resolução do problema com a fórmula de Delta e Bhaskara. Porque é isso que você vai fazer na sua vida. Tem determinados percalços que você passa na sua vida que você não sofre tanto quanto você sofreu na primeira vez, porque você já sabe como lidar com aquilo. Então, Delta e Bhaskara lhe ajuda a enxergar no mundo como você consegue chegar na resolução de um problema sem sofrer tanto quanto você sofreu da primeira vez. Porque sempre quando você vai fazer a primeira vez de alguma coisa, é sempre muito mais difícil. Isso. Você sempre dispõe de uma energia muito maior do que quando você vai fazer na segunda, na terceira, na quarta. Então, quando você aprende Delta e Bhaskara, você está aprendendo como solucionar problemas. E não você está gravando somente uma fórmula. Verdade. Interessante, viu? Eu aprendi com essa. Você tem saudade de quê? De quem? Eu acredito que, do tanto que eu falei, sinto saudade do meu pai, mas é o que eu sempre digo para os meus familiares. Eu acho que a perda da minha avó, por eu ter um pouco mais de maturidade, de eu ter tido, na verdade, um pouco mais de maturidade, quando eu a perdi, eu sinto muito mais falta. E ter perdido a minha avó e o meu avô me fez perceber que às vezes a gente dá muito pouca importância para o quanto essas pessoas que têm um grau de idade maior, eles têm a acrescentar na nossa vida. Eu vivo dizendo na minha casa para minha esposa que
se eu tivesse só um pouco mais de chance de viver com a minha avó e com o meu avô, eu tinha me disposto mais a aprender mais com eles. Tinha escutado mais histórias, teria aprendido a colocar um reboco numa parede que eu nunca consegui aprender, apesar de meu avô ter tentado me ensinar bastante. Não é a sua praia, viu? Teria passado um pouco mais de tempo com eles, teria aprendido mais com eles, teria perguntado mais sobre a vida deles, ter conhecido mais eles, né? Porque às vezes a gente passa muito tempo com determinadas pessoas, mas a gente não as conhece. Verdade. Tem um vídeo muito interessante de Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa brasileira, que ela fala quantas pessoas trabalham há 20 anos no mesmo lugar e elas não conhecem o ambiente de trabalho. Se você perguntar a determinadas pessoas detalhes de onde elas trabalham, elas não vão conseguir responder, porque elas não estão vivendo, elas estão passando pelo local e não estão experienciando o local, nunca pararam para observar, nunca pararam para ver as coisas de fato que acontecem. Então eu acho que a falta da minha avó e do meu avô na minha vida reflete muito nisso. Hoje eu tento conhecer bastante as pessoas que eu amo, que estão à minha volta. Eu gosto de parar para escutar, eu gosto de ver a vivência, o que é que eles passaram, sempre gosto de escutar como foi. Por exemplo, meus amigos, a minha mulher, eu sempre gosto de conhecer, de fato, saber do que gostam, do que não gostam, porque isso acaba reverberando também do jeito que você trata as pessoas, né? Isso. Porque o jeito que você acaba se relacionando com as pessoas diz muito mais sobre o quanto você conhece essa pessoa ou não, porque a gente sempre está olhando para o próprio umbigo e a gente quer tratar as pessoas do jeito que a gente quer que as pessoas nos tratem. E na verdade as relações não são construídas desse jeito. A gente precisa conhecer as pessoas para saber como elas querem ser tratadas e deixar que as pessoas nos conheçam para que elas nos tratem do jeito que a gente gosta de ser tratadas. Aí é o dizer, tratar o outro como gostaria que fosse tratado. Nem todo mundo às vezes compreende, né, essa situação. Sim, com certeza. Mas é a vida, né, que às vezes traz lições pra gente, né? Sim. E Delmas, o que você tem a dizer do que você viveu até hoje? Qual é a bagagem que você carrega para si? Tem o que eu gosto mesmo de levar da minha vida, assim, das situações... Os aprendizados, né? As adversidades que eu já passei, é que a minha mãe sempre me dizia isso, e você tem que ter um pouco de maturidade para realmente entender. Minha mãe dizia que tudo na vida é passageiro. E vai chegar um momento que determinadas coisas vão acabar, sendo elas boas ou ruins. Então, você tem que saber como e quanto daquilo você deve aproveitar, porque vai chegar um momento que elas acabam. Independente do momento que elas acabam, elas vão acabar algum dia. Então, o que eu gosto de levar da minha vida é os momentos ruins, eles vão acabar, assim como os momentos ruins ou bons, eles também vão acabar. E o que é bom, tomara que permaneça, né? Permaneça mais tempo do que as coisas ruins, né? Você tem alguma fobia? Eu não gosto muito de altura. Não é que eu tenha muito medo, mas eu não gosto muito. Acredito que todo mundo, né, tem um pouquinho de aquele receio de ir numa sacada muito alta. A altura sempre, né, reprime a pessoa, né? Sim, com certeza. Tenho aqui um ouvinte também que mandou uma mensagem para você. Eu vou dizer o nome depois, viu? Tá bom. Delmas é uma pessoa incrível, muito orgulho do homem que ele se tornou. Estou na escuta do programa. Abraço, Marinho. Aí, ó. Marinho mandou para você, ó. Tá vendo aí meu ídolo aí? Virou seu ídolo, foi? Marinho é meu ídolo sempre foi meu ídolo, sempre tive como uma pessoa admirável. É aquilo que eu falei, Marinho sempre esteve junto com a gente, sempre esteve junto com o aluno, então ele enxerga a gente de um jeito diferente, então ele se faz querido. A gente acaba gostando dele porque não tem como não gostar dele, né? Ele é uma pessoa agradável, agradável, sabe conversar, sabe ali dizer palavras amigas de consolo. Então não tem como você não
Ô Delmas, você tem um cabelo grande, né? Sim. Por que você resolveu criar esse cabelo? Rapaz, é o seguinte. Me chamou a atenção quando você chegou aqui. Todo mundo acha que é promessa, que é alguma coisa do tipo, mas não, eu sempre gostei do cabelo grande, eu sempre tive um vislumbre, porque também na época da gente, não sei se os ouvintes aí que são meus contemporâneos, eles vão concordar comigo, mas assim, os personagens, é porque eu levo muito os personagens a sério, então, sei. os personagens da nossa época, todos os personagens bacanas, eles tinham cabelo grande. Goku, quando ficava com a melhor transformação, era um cabelo grande. Shiryu, que era o melhor cavaleiro de Atena, ele tinha cabelo grande. O Simba de Rei Leão, ele tinha uma juba grande. Tarzan, que era aquele cara lá da selva, lá, todo imponentezão, tinha um cabelo grande. Então, eu convivi com personagens na minha época que tinham cabelo grande. Então, eu acredito que eu tinha vislumbrado que para ser uma pessoa assim, de respeito, imponente, precisava ter um cabelo grande. Então, eu gosto, acho que combina com as coisas que eu acredito, com quem eu sou. E, querendo ou não, né, você é apegado a determinadas coisas. Eu acredito que eu não consiga cortar o cabelo, porque já faz um pouco parte da minha personalidade, né? E dá trabalho para cuidar? Homem não tem tanto cuidado quanto mulher, então a gente acaba levando um pouco assim... Tem quantos anos que você cresce esse cabelo grande? Eu deixei o meu cabelo crescer quando eu tinha 18 anos. Se eu não me engano, foi até hoje? Setembro de 2015 eu comecei a deixar meu cabelo crescer. Puxa, que legal. Até hoje. É muita determinação, né? Do que gosta, né? Sim, sim. E não incomoda assim a namorada, não? Não, a minha namorada não se sentiu incomodada, não. Eu que às vezes sinto incômodo com o calor, porque a gente que é homem, que a gente já tem cabelo grande desde criança, a gente sabe o quanto é refrescante ter um cabelo curto. Porque nesse calor de meu Deus aí... É isso mesmo. Você tem algum animal preferido? Assim, também não é querendo abrir uma discussão, mas eu não tenho tanto apego por bichos. Eu até prefiro que eles vivam no lugarzinho deles, eu viva no meu, mas eu acabei adotando um gato. E assim, é o que eu digo para todo mundo, eu gosto do meu gato. Gato alheio é o gato alheio, o meu gato, eu gosto do meu gato. Porque assim, eu tenho um pouco de... Acredito que seja um preconceito sobre bichos de estimação. Acredito que é muita como é que eu posso dizer, audácia do ser humano. A gente já conseguir controlar tudo que existe no planeta e a gente controlar a vida de um animal, só por conta da nossa carência. Verdade. Mas eu gosto do meu gato, o nome Sócrates, Socrinha é o apelido, mas eu adoro o meu gato. E eu acabei ficando com Socrinha por conta da minha mulher. Ela fez, você não vai matar o bicho de novo na rua, você vai matar o bicho. Então ele acabou ficando lá em casa, eu acabei me apegando, então virou meu bichinho de estimação. Então se for para ter um bicho preferido, gato, né? É isso. Quem você gostaria de escutar aqui? Você, né, veio contar aqui a sua história. De quem você gostaria de ouvir? A história de quem? Uma história aqui em Riachão. Sim. Rapaz, pensando assim, uma pergunta inusitada, viu? Uma história que eu gostaria de escutar. Sim. De quem? Meu amigão aí, Marinho Bonfim. Ah, já veio. Ele já veio, então vou ter que assistir essa entrevista. Isso, já veio. Deixa eu ver outra pessoa aqui que eu possa pensar. Tem história, né? Todo mundo tem história para contar. Todo mundo tem algo para acrescentar para a gente, né? Então, rapaz, a senhora me deixou aqui uma sinuca de bico, viu? Porque são tantas pessoas, você escolher uma, você exclui todas, né? Fazer uma escolha, eu escutei isso uma vez, você fazer uma escolha, você está excluindo todas as outras. Eita, nem sempre. Mas, não sei se ela também já veio, como eu já deixei aqui que eles foram pessoas que me influenciaram bastante. Proguia. Já veio. Já veio também? Cleise. Já veio também? Não. Ah, pronto, aí seria uma história bacana que eu gostaria bastante de escutar. Pronto.
Qual a mensagem que você queira passar para os jovens? A mensagem é que Aristóteles, que é um dos filósofos que eu admiro bastante, inclusive tem uma história muito bacana. Na época dele, Aristóteles sabia sobre todas as coisas já descobertas. Então ele era um polímata extremamente completo. Tem uma anedota muito bacana também da época, que ele era o mestre dos mestres. Eu adoro falar isso, acho que minha esposa já escutou isso bastante, porque eu adoro falar isso. É uma história muito legal. Aristóteles, ele era tão completo em relação ao conhecimento, ele já tinha estudado tantas coisas na época dele, que ele chegou em um determinado país da Arábia ali, e existia um cara que eles consideravam o cara mais inteligente da região. E Aristóteles, ele conseguia ser mais inteligente do que o rapaz que era mais inteligente naquela região. Então ele foi apelidado de mestre dos mestres. Ele fala o seguinte, que as coisas belas são difíceis e conhecer é muito difícil. Você buscar conhecimento é difícil, o caminho é árduo e conflituoso, mas só as coisas que são extremamente bonitas, elas são difíceis, porque para você construir qualquer coisa, pronto, quando você pega o prédio mais alto do mundo, muito provavelmente esse prédio teve suas dificuldades, seus percalços, mas ele se tornou o prédio mais alto do mundo, e por ser mais alto do mundo é uma coisa extremamente bela. Então, para Aristóteles, o conhecimento é algo árduo e difícil, mas que se torna belo por conta das suas complicações. E ele fala também uma frase que me marcou muito no livro dele, Metafísica, é a primeira frase do livro, a primeira frase que existe ali no parágrafo. Ele fala que todo homem, ele nasce com a vontade de conhecer. Então, quando você promulga, ou quando você deixa de lado, quando você abandona essa vontade, essa curiosidade de conhecer o mundo à sua volta, você está deixando de lado uma das coisas mais importantes na vida do ser humano, que é o conhecimento, a razão, buscar o logos, né? Então, eu acredito que o conhecimento, por mais que seja difícil, ele ainda é a coisa mais bela que a gente pode ter. Verdade. Isso aí concordo. Ô Delmas, você tem algum artista favorito? Algum artista favorito? Sim. Pode ser até na sua profissão também, de pegar peso. Na minha profissão eu admiro muitas pessoas, inclusive o meu treinador, David Menezes, ele talvez seja uma das pessoas que eu mais admiro hoje em dia. Eu também tenho pessoas, assim, não são artistas, são pessoas, são cidadãos que são, assim, meio que invisíveis, né? Porque para outras pessoas é como se fossem mais um, mas eu admiro demais o meu irmão Rafa e o meu melhor amigo Juan, são pessoas assim que eu admiro demais. O meu sogro também, ele é uma pessoa que eu admiro muito. Se a senhora me perguntasse quem eu queria ser hoje, talvez eu respondesse o meu sogro. Ele, para mim, é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci em toda a minha trajetória. Ele consegue ser uma pessoa simples, gentil, uma pessoa paciente, uma pessoa conservada, uma pessoa inteligente, íntegra. Eu não consigo enxergar, tendo a capacidade de raciocínio que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, a minha capacidade cognitiva, eu não consigo enxergar no meu sogro hoje um desvio de caráter. E eu digo sempre à minha esposa que se eu pudesse montar um Delmas hoje, eu montaria com a calmaria e integridade de Juva e montaria com a percepção e a percepção de si próprio da mãe dela, que é Jane. Jane, ela consegue ser uma pessoa extremamente dona de si, independente, ela consegue resolver problemas como nenhuma outra pessoa na vida eu consegui perceber que consegue resolver problemas assim. Então, se eu conseguisse montar um Delmas hoje, eu montaria com
toda essa valentia de Jane com essa calmaria de Juva. Acho que... Eita, ia dar muito trabalho, né? Porque os opostos, né? É o que eu digo sempre a ela, os pais dela é realmente aquela história de que os opostos se atraem porque eles são extremamente diferentes, mas eles ornam de uma forma simplória e característica deles. Gostei. Então, Delmas, o programa Conte Sua História de hoje chegou ao fim. Gostaria de agradecer ao meu convidado especial, Delmas Júnior, que aceitou bater um papo aqui comigo e compartilhou um pouco sobre sua trajetória. Acredito que foi bastante inspirador. Muito obrigada. Selminha, eu que agradeço. Delmas. Agradeço pelo convite aí, pela oportunidade de contar um pouco de quem eu sou, de um pouco da minha trajetória aí. E eu espero ter acrescentado alguma coisa aos ouvintes. Isso. E você, gostou do programa? Eu adorei o programa. Que legal. O programa com o ex-jogador Jânio Souza já está no meu canal do YouTube, Diário de Selminha. Vai lá dar uma conferida. Quero aproveitar para pedir a você, ouvinte, acesse meu canal Diário de Selminha no YouTube. Se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Também me acompanhe pelo Instagram, @Diário de Selminha. Você tem redes sociais? Tenho sim. Na verdade eu tenho duas. Tenho duas porque eu separei o Delmas atleta do Delmas professor, então para não ter uma bagunça ali, tenho duas redes sociais ali, que é o DLMS Power, são as consoantes do meu nome, o D, o L, o M e o S, e o Power de Powerlifting, e o Teoria das Formas, que é um conteúdo voltado para matemática, para esse conhecimento assim, para ajudar as pessoas que estão ali voltadas para vestibular, para concurso e tal. Então, siga também a Rádio Gazeta FM 104,9 no Instagram, @Gazeta Riachão 104. Quero agradecer a você aí de casa, quem nos acompanhou até agora, quem mandou sua mensagem. Meus sinceros agradecimentos. Fique com Deus, até amanhã com o programa Conte Sua História, com a minha convidada Cristiele Santos. Se Deus permitir, te espero aqui na Rádio Gazeta FM 104,9. Olá, gente bonita! Gostou desse vídeo? Dá um like, faça um comentário do que você achou desse vídeo, se inscreva no meu canal Diário de Selminha, aperte o sininho de notificação e muito obrigada!